Olá, amigos vascaínos, saudações de outro amigo vascaíno, sempre de bem com a vida. Hoje, então, melhor ainda. Eu agora, pós-jogo, assisti o jogo do Vasco todo. Então, analisando os dois lados, a gente não pode olhar só o jogo do Vasco, tem que olhar o lado do Cruzeiro também, ou de outro time que estiver jogando contra o Vasco. Então, eu achei que o jogo foi um jogo muito bom. Teve hora que o Vasco estava melhor que o Cruzeiro, tinha hora que o Cruzeiro estava melhor que o Vasco, teve, inclusive, o Cruzeiro, a diferença era pouca, era sempre de 45% com 55%, 50% por 50%, então 50-50 não tinha diferença, né? Então, é que hoje o Vasco jogou bola pra caramba, principalmente a defesa, que para mim é a melhor defesa do Rio, entre segunda divisão e primeira divisão. Para mim, a defesa do Vasco, tirando os dois laterais, a defesa, o goleiro e o miolo de zaga do Vasco é melhor do Rio, não tem melhor. Agora o ataque deseja muito. Esse Getúlio, ele fez o gol, tudo bem, foi até um belo gol, ele fez um gol de raça, ele deu um mergulho na bola, fez o gol de peixinho, tudo bem, foi um golaço, um gol muito bonito o gol dele, mas ele é ruizinho de bola, né? Aí o primeiro tempo foi aquele chove não molha, no Cruzeiro melhor que o Vasco em certos momentos, o Vasco melhor que o certo momento, e o Vasco ele entrou em campo com o time base, mas teve gente que não pôde jogar porque está na seleção. O Andrei Santos não pôde, que está na seleção. Então o Vasco ele entrou em campo com Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. Yuri Lara, Matheus Barbosa, que eu não gosto, e Nenê. E na frente, Figueiredo, Getúlio e Gabriel Peck. O Gabriel Peck, o Figueiredo, que digo, ele foi eleito o melhor jogador em campo. E ganhou o troféu, né? Aquele troféuzinho que ganha de melhor. Ele jogou muita bola. O Figueiredo, cada dia que passa, ele está melhorando. O Peck, ele está meio individualista, mas também ele está melhorando bastante, conforme ele está voltando a ser o que ele era nos juniores. Então ele melhorou bastante. Agora o Vasco tem que trocar os dois laterais. O lateral direito ainda quebra um galho, mas o esquerdo é muito fraquinho. Esse tal de Edmar é muito fraco. Eu não sei porque que o Riquelme não entra nesse time. É o Riquelme e eu não sei porque que o Palácio não entra nesse time. Ele dá muito bem para jogar ele com o Neném. Não vejo nada demais os dois jogarem. Mas aí, não, ele é a mesma posição, tem que ser um ou outro. Aí eu acho que isso é bobagem. Botar o melhor. Hoje o Vasco entrou com esse Matheus Barbosa, que eu não gosto. No lugar do Matheus Barbosa, podia entrar do Palácio. Entendeu? Então era melhor, mas não, botou o Matheus Barbosa, que é ruim de bola, né? Ainda bem que não botou o tal de Nazário, que Nazário é horrível. Então, o Gabriel Dias hoje foi bem pra caramba, o Quinteiro. O time do Vasco hoje, inclusive, até o Edmar hoje não foi dos piores, não. Mas ali no miolo do centro de campo, esse Matheus Barbosa deixou um pouquinho a desejar. Ele erra muito, sabe? Então, o Vasco, aí terminou o primeiro tempo, o Vasco fez 1-0, né? O gol bonito que o Getúlio fez, ele deu um mergulho, beleza pura. Então eu não vou analisar aqui jogador por jogador, dizer tanto para esse, tanto para aquele, não. Para mim foi não é dizer que porque o Getúlio fez o gol que ele foi o melhor em campo, não foi. Ele deu a vitória ao Vasco, mas para mim o melhor em campo, para mim foi esse que foi eleito mesmo, o Figueiredo, ele foi o melhor do Vasco. Agora, os demais também foi muito bem. Eu gostei muito do Gabriel Peck, gostei da defesa, inclusive até o Edmar, que eu não gosto, hoje só não gostei do Barbosa, Matheus Barbosa. Mas do restante até que gostei. O Thiago Rodrigues, cada dia que passa, ele está melhor no gol. Então, o Quinteiro é muito firme, o Anderson Conceição é muito firme. Então, eu não vou dar nota 10 para um, 9 para outro, 8 para outro, não vou dar nada disso. Analisei tudo, para mim está todos eles bons. O que destacou um pouquinho, aí o Getúlio destacou porque ele fez o gol, mas só o gol, sabe? Então, para mim, dos 11 que entraram em campo
Para mim, o que eu não gosto é o Matheus Barbosa, tá? Eu não gosto de Matheus Barbosa e nem de Odimar. E do Getúlio também não. Mas botou em campo. Aí no segundo tempo, começou o segundo tempo, aí o Vasco tirou Getúlio e botou Raniel. Trocou 6 por meia dúzia. Aí tirou Matheus Barbosa e botou Juninho. Juninho é melhor que Matheus Barbosa. O Juninho lembra muito aquele Carlos Alberto, que foi do Fluminense, do Vasco, da seleção brasileira. O jeito dele é todinho de Carlos Alberto. Até a maneira de jogar igual. Prender a bola, isso e aquilo. Parece muito. Aí o Quinteiro se machucou, entrou o Danilo Boza. Parece ser bom zagueiro. Depois saiu o Nenê, entrou o Palácio. Depois saiu o Gabriel Dias, que é o lateral direito, ele sentiu, né? Aí entrou o Everton. O Vasco continuou o mesmo, sabe? Continuou o mesmo. A entrada de Palácio no lugar do Barbosa melhorou aquele setor de meio campo. O Vasco cresceu pra caramba no final do jogo. O Vasco cresceu, então... Mas não vou dizer que o Cruzeiro não foi... o Cruzeiro foi ruim, foi isso. Não, não foi. O Cruzeiro jogou bola pra caramba. Então, o Cruzeiro ele valorizou a vitória do Vasco. Que ele jogou bola pra caramba o Cruzeiro, conforme o Vasco jogou também. Sendo que o Vasco fez um gol e o Cruzeiro não fez. Esse jogo de hoje, lógico, nós vascaínos, a gente tem que torcer para o Vasco vencer, lógico. Mas se caso fosse um empate, não seria ruim não, que os dois times jogaram. Para mim, o Vasco ia vencer até demais. Mas se caso terminasse empate, merecia, porque o jogo foi muito bom. O jogo foi bom pra caramba. Eu gostei muito de ver o jogo. A torcida se inflamou, jogou junto com o time, cantou o tempo todo a torcida. Então foi muito bom. Agora só tem uma coisa que eu não estou gostando, é que o técnico do Vasco foi embora. E o Vasco está procurando técnico. Aí, segundo as informações que eu tenho, é que o Vasco está pegando um refúgio lá do Flamengo. Um cara que nunca foi técnico. Ele era auxiliar técnico, da parte parece que era da juniores, a divisão de base. Aí o Vasco está pegando esse cara para botar no lugar como técnico. Então, pegando um refúgio do Flamengo, que nunca ganhou nada, nunca foi nada. Então, eu nem sei o nome dele. Então, quer dizer que pode até ser que o Vasco apanha ele e dê certo no Vasco. Se toda pessoa que chegar no Vasco, ele tem que torcer para dar certo. Mas eu acho que não. Acho que não. Então, estavam falando em trazer um técnico do México, um técnico de Portugal. Aí vai pegar esse refúgio do Flamengo e dar uma lambada. Entendeu? Então, a gente não pode fazer nada, né? Porque a gente não... Quem contrata não somos nós, né? Então, fazer o quê? Mas, amigos, vamos torcer para que o Vasco continue em terceiro lugar. Porque o quarto lugar ele pode até vencer o próximo jogo, que ele não passa o Vasco, ele fica atrás do Vasco. Então, o Vasco ele está 2 pontos atrás, porque o Bahia venceu, né? Eu torci o Bahia perder, mas ele venceu. Então, o Vasco agora está perto do Cruzeiro, está perto do Bahia. Então, se o Vasco vence, caso o Bahia perca o próximo jogo e o Vasco vence o próximo jogo, o Vasco ainda não alcança o Cruzeiro. O Cruzeiro vai continuar em primeiro lugar, mas o Vasco vai para segundo se vencer o Bahia. Então, quer dizer que, por hora, a briga está entre Vasco e Bahia, por hora. Depois poderá ser Vasco e Cruzeiro, mas no momento é Vasco e Bahia a briga. Então, uma briga boa. O Vasco ele melhorou bastante em relação ao começo do ano passado. O começo do ano, Então, o Vasco, assim, ele com o time que veio do ano passado, que é uma porcaria de time, né? Então, o Vasco ele melhorou um pouco a chegada desses 2 zagueiros, Quinteiro e Anderson Conceição, que são muito bons de bola. Esse goleiro, Thiago Rodrigues, que é muito bom. E também firmando o Peck e o Gabriel e o Figueiredo, eles pegaram mais confiança neles mesmos, que antes ele entrava, saía. Agora não, efetivou ele no primeiro time, não. Eles pegaram mais base, ficaram mais confiantes. Então isso é muito bom. Tá vendo? Então
o Vasco melhorou bastante, mas o Vasco ainda necessita de um lateral esquerdo. O lateral direito, esse Gabriel Dias, até que dá conta do recado. Ele não é bom não, mas dá conta do recado. É o melhor que o Vasco tem entre os três. Mas o Vasco, ele lateral esquerdo, esse Edmar, ele deixa a desejar. Então o Vasco tem que comprar um, ou então efetivar o Riquelme. Eu não sei por que não efetiva o Riquelme. Efetivou o Peck, efetivou o Figueiredo e não efetiva o Riquelme. Então eu acho que o dia que o Riquelme entrar ali como titular, ele não sai mais. Mas não querem fazer, né? Tomara que esse novo técnico que vem chegar no Vasco, que efetiva o Riquelme e efetiva também o Palácio. Aí o Vasco vai crescer mais ainda. Aí também é bom para testar se o Palácio é ou não é. Que o Vasco comprou ele por 9 milhões, se não me engano. Então ele tem que fazer jus ao dinheiro que ele foi comprado. Então, para saber se ele tem que dar ele só entra voltando 15 minutos, só 15 minutos, a gente não sabe se ele é bola mesmo ou não. Então tem que botar ele para jogar, umas 3 partidas, para ver o recado que ele vai dar. Tá bom, amigos? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele like. O like é aquela mãozinha para cima assim, tá? E também embaixo do vídeo está escrito em letra vermelha assim, inscreva. Você clica em cima, vai aparecer um sininho pequenininho. Aí quando você clicar em cima do sininho, ele fica preto, você vai clicar no preto. Aí pronto, eu tenho 850 vídeos, vai ficar tudo de graça, não paga nada, é grátis. E vocês fortalecem o meu canal, é simplesmente isso, mais nada. Então aqui eu só falo do Vasco, tá bom? Então eu sempre olho as duas partes, o Vasco e o adversário do Vasco. Se ele for melhor, eu digo que ele foi melhor que o Vasco. Se o Vasco for melhor, eu digo que foi melhor. E se for empate, eu digo que foi empate. Mesmo um ou outro vencendo, se o jogo for empate, se merecer ser empate, eu digo a mesma coisa, tá bom? Eu não digo assim, eu não sou fanático de dizer assim, não, o Vasco jogando mal, vai dizer que ele jogou bem. De jeito nenhum. Se ele jogou mal, tem que dizer que ele jogou mal. Mas tem pessoas que não. Uma vez eu estava vendo um jogo do Botafogo e Flamengo, o Botafogo deu um banho no Flamengo. O jogo foi 1-1, mas merecia ser uns 4 ou 5 no Botafogo. Os flamenguistas achou que o Flamengo é que deu banho no Botafogo. Então, que eles veem outra televisão, ele não vê o meu jogo que eu vejo. Então, a maioria das pessoas, até os próprios flamenguistas, alguns deles, acharam que o Botafogo foi melhor. Mas os fanáticos não, os fanáticos achou que o Flamengo tinha que ganhar, que foi melhor que o Botafogo. Mas eu não sou assim. Se o Vasco jogar mal, eu digo, ele jogou mal, merecia perder. Se ele jogar bem, eu digo, ele mereceu ganhar porque jogou bem. Eu sou desse tipo. Eu não estou para mentir para ninguém, tá bom? Então, amigos, o vídeo está ficando um pouco longo. Vamos ficar contentes por o Vasco ter vencido mais uma. E outra coisa, nós vencemos do líder do campeonato. E outra coisa melhor ainda é que a gente continua invicto, tá bom? Então, abração a todos, fica com Deus, até o próximo vídeo.